Olá, minhas irmãs, meus irmãos, toda a família do pastor Tarcísio. Eu quero só relembrar um texto que é bem conhecido nosso, mas ele está sempre oportuno nesses momentos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A vida do pastor Tarcísio é conhecida e ela é assim, para quem conviveu com a família, para quem conviveu com ele, sabe que é uma vida inspiradora. O pastor Tarcísio, há tempos, vem lutando com a sua saúde, para o bem da sua saúde, mas em todo esse tempo, nem ele, nem a família se deixaram ser vencidas e vencidos pelas circunstâncias. Foram até o final. Então o pastor Tarcísio, eu tenho certeza que é aquele moço que, quando ele chegar lá no céu, vai dizer: Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E eu acredito que os anjos do Senhor dirão amém. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dele, pelo tempo que Deus deu para ele ficar conosco. Quero agradecer pela vida da família, que continua firme no Senhor, crescendo tanto em graça, mas também crescendo, com as noras que vão chegando, com o genro, com o namorado da Carol, não é? Então, assim, Deus vai acrescentando, leva alguns e algumas e deixa outras pessoas aqui. É bom a gente saber que a vida do pastor Tarcísio não foi em vão, e sabemos também que se a morte veio por um ser humano, através de Adão, como dizem os versículos seguintes, por meio de Adão veio a morte, porque Adão pecou, desobedeceu a Deus, e quando ele pecou, toda a humanidade pecou. Mas também foi por um homem, o Senhor Jesus Cristo, que ele que nunca cometeu pecado, a partir do momento que ele é morto, crucificado e ressuscita, ele agora traz a salvação para toda a humanidade. Adão, de um, tomou milhares e milhares de pessoas. O Senhor Jesus também, sendo um só, alcançou e alcança e alcançará milhões e milhões e milhões de pessoas. Porque Deus é bom. Então, o meu abraço a toda a igreja. Eu sei que é um momento difícil, um momento de luto, mas também é um momento para a gente sentir a dor e também se alegrar, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É muito importante que a gente se lembre disso. A dor e a alegria sempre conviverão. Às vezes mais dor, às vezes mais alegria, mas de qualquer forma, viveremos esses sentimentos até a volta de Jesus. E em todo o tempo, o que mais importa é saber que nós temos a vida eterna. Nossa vida não termina aqui. A gente muda de andar, como algumas pessoas dizem. A gente sai de um andar e vai para outro, para viver bem mais feliz, bem melhor do que viveu aqui na Terra. Que Deus continue conosco, com toda essa igreja. Meu abraço ao pastor Porto, um amigo, um colega muito carinhoso com o pastor Tarcísio. Ele sempre falava comigo, sempre preocupado com a família. Então, pastor, misericórdia, pastor, meu abraço, que Deus continue com você, continue com a sua família e continue com toda essa nossa igreja. Janaína, Deus continue cuidando de você, os filhos e a filha, as noras e o genro, que Deus continue cuidando, fortalecendo, porque o Senhor não erra. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, que tua bênção esteja sobre nós nesse instante. E que teu Espírito venha sobre nós e nos ajude a entender aquilo que tu queres para nós e para a tua igreja. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Somos, irmãos e irmãs, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Acima de tudo, somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Paulo recomenda que a gente tenha a mente de Cristo. Para a gente ter a mente de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Não de ouvir falar, mas de ter experiências vivas com Ele. E aí eu aconselho aos irmãos e às irmãs a lerem o Evangelho antes de qualquer outra leitura. Lê o Evangelho, os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Conhecendo Jesus Cristo, você está sendo verdadeiramente, conhecendo e vivendo o que Ele nos ensina, você vai estar sendo verdadeiramente um cristão, um homem e uma mulher que serve e adora a Deus. O Evangelho, Jesus Cristo, é o centro da Bíblia. É o coração, é o pulmão, é a vida que é dada a nós. Leia os Evangelhos e se fortaleça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois bem, o livro de Juízes, aliás, o capítulo 6 de Juízes, começa dizendo que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E o que era esse entregar o povo nas mãos dos midianitas? Simplesmente o seguinte: os midianitas tinham um exército organizado e tinha uma estrutura de Estado mais elaborada. Nessa época, Israel se organizava em tribos. As famílias formavam uma tribo, os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, e cada tribo era atribuída com o nome de um dos filhos de Jacó. E ocupavam a terra prometida que Deus tinha dado para eles, mas tinham suas organizações próprias. Não havia, assim, uma unidade como nação por conta dessa organização. Organização orientada por Deus. E esse período é o período onde a Bíblia diz que era um período onde Deus era o rei. Eles não tinham rei. Eles se reportavam diretamente a Deus para resolver os seus problemas e as suas lutas. Deus elegia líderes que faziam esse trabalho. E o povo estava longe de Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus levantou os midianitas para dominar o povo de Israel, o povo de Deus. Esse domínio se dava o seguinte:
o povo de Deus trabalhava, plantava, quando colhia, os midianitas vinham e saqueavam o povo de Deus. Levavam tudo que eles tinham plantado e colhido. E Gedeão está lá no seu trabalho de malhar o trigo para esconder, para guardar. Quando os midianitas chegassem, não iam encontrar o trigo que eles plantaram e colheram. E ele está lá fazendo esse trabalho de malhar o trigo, e o anjo do Senhor aparece para ele. E Gedeão, de imediato, fala com o anjo, dizendo: Senhor, o que foi feito daquele Deus poderoso, maravilhoso, que fez maravilhas por nós, que nos libertou da servidão na terra do Egito, que nos trouxe para essa terra que mana leite e mel? Aonde está Deus? E o anjo não responde a pergunta de Gedeão e diz: vai, porque eu sou contigo, e você vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Gedeão olha para ele e diz: euzinho, nananina não, porque eu sou um homem pobre, a minha família é pobre, e eu sou o mais pobre da minha família. A alegação que Gedeão faz é essa, que ele não tinha condições financeiras de assumir essa missão de libertar o povo das garras dos midianitas. E eu fico pensando, quando eu leio esse texto e olho para nós, que muitas vezes nós estamos assim, colocando as nossas dificuldades pessoais, quando somos chamados por Deus, e nós somos chamados por Deus para uma missão. Pode ser que nós não tenhamos um chamado especial para determinada missão, mas nós somos naturalmente, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos chamados e vocacionados para sermos missionários. Isso não quer dizer que eu vou ter que ir para a África, para a Amazônia, para o sertão, fazer missão. A missão que eu desenvolvo, a missão que eu faço, que eu realizo, é a missão onde eu estou. No meu trabalho, na minha escola, no condomínio que eu moro, na rua onde eu moro, ali eu sou um missionário. Ali eu fui chamado para proclamar as virtudes do reino de Deus. Proclamar a graça salvadora de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus, que o mundo todo, o mundo inteiro, conheça a Deus. O Salmo diz: quando a glória do Senhor for vista por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, essa é a vontade de Deus, que a glória dele seja vista e ouvida por todos. E para isso a igreja precisa entender que ela é missionária para proclamar essa glória de Deus ao mundo todo. Não importa a quem, gente precisa ouvir a palavra, precisa saber
que Deus é Deus, precisa saber que Jesus Cristo salva. Pois bem, e muitas vezes nós estamos dando essa desculpa para assumirmos o nosso chamado natural espontaneamente. Eu te chamei, eu te vocacionei, e eu estou contigo. Vai na tua força. Gideão pede uma prova. Quero saber se é tu mesmo, Deus, que está me chamando. Gideão pede para o anjo ficar lá um pouquinho, que ele vai preparar um almoço para o anjo. Prepara o almoço, traz, e o anjo então com o seu cajado, toca na comida preparada por Gideão, e essa comida é consumida pelo fogo. E logo em seguida o anjo desaparece. Sai da presença de Gideão. Gideão entende que verdadeiramente Deus o chamou. Verdadeiramente Deus o chamou. E aí Deus fala para Gideão, ir na terra do pai dele e quebrar, destruir os fortes ídolos, porque o povo tinha se desviado de Deus, e esse desvio de Deus era adoração a Baal. E uma das estátuas de Baal estava lá na terra do pai dele. E ele vai de madrugada com medo dos homens daquele lugar e destrói o porte ídolo. E os homens querem matá-lo, e o pai de Gideão diz: olha, Baal não é Deus? Deixa que Baal se defende. E aí Gideão faz uma convocação. Como eu falei, nesta época, nesse exato momento, o exército de Israel não estava organizado. Gideão faz a convocação e Deus diz: olha, Gideão, tem muita gente que aceitou a convocação. Fala para eles que os tímidos e os medrosos voltem para casa. Nós não precisamos dos tímidos e dos medrosos. Aí eu penso, e aí, os tímidos e os medrosos estão excluídos? Não, os tímidos e os medrosos são chamados por Deus para deixarem sua timidez, para deixarem o seu medo aos pés do Senhor e assumirem que são servos de Deus, que somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós podemos ser tímidos e medrosos, mas quando nós nos assumimos como servo de Deus, essa timidez e esse medo é deixado de lado, porque a graça de Deus nos enche de tal maneira que a gente não se sente intimidado. E a palavra de Deus nos diz: quando fores chamado a testemunhar, simplesmente abra sua boca, que eu falarei por você. Quando Deus chama Moisés diz: eu não sei falar, eu sou pesado de língua, isto é, eu sou gago. Deus diz: vai, eu falo por ti. Quando Deus chama Jeremias diz: eu sou apenas uma criança, eu não passo de uma criança. Vai, eu falo por ti. A timidez e o medo não é motivo para que a gente assuma a missão que Deus tem dado para a gente. Para sermos vitoriosos em nome de Jesus e vencermos os desafios
que a vida nos oferece, que muitas vezes o inimigo joga diante de nós, nós precisamos ser, apesar de tímido e medrosos, nós precisamos ser audaciosos. Não por audácia simplesmente, mas por entendermos que Deus está conosco. Deus é o nosso Senhor. E Deus é quem nos envia. E se Deus é quem nos envia, Ele se responsabiliza por esse envio. Ele vai guardar e proteger e nos ajudar a cumprir a missão que Ele nos chamou a cumprir. E aí, mais de 20 mil homens voltam para casa. Gedeão diz, Deus diz a Gedeão, ainda tem muita gente. E qual é a preocupação de Deus nesse instante? Vocês vão com muita gente, vão vencer, aliás, eu vou vencer por vocês, e vocês vão dizer que vocês venceram e que eu não tive nada a ver com essa luta de vocês. E Deus então manda Gedeão levar o povo para a lagoa. Não a lagoas, uma lagoa. E diz, pede para esse pessoal tomar água na lagoa. E aqueles que colocarem a boca na água e tomarem água feito cachorro, como o cachorro bebe água, tu manda voltar. Tu dispensa do exército. E aqueles que pegarem a água com a mão e trouxerem até a boca, esses serão os escolhidos para a batalha. Aí eu fico pensando, quando você vai, se ajoelha, baixa a cabeça para tomar água na lagoa, você fica totalmente sem defesa. Quando você pega, você está vendo o movimento ao seu lado. Deus quer homens e mulheres prudentes, atentos, vigilantes, que não se distraiam pelo caminho, mas atentos à missão a que Ele colocou na sua mão, na nossa mão, para realizá-la. Qualquer distração é perigosa. Podemos perder a batalha, perder a guerra, por uma distração mínima que seja. E aí, a primeira convocação foram mais ou menos 30 mil homens. Na primeira seleção foram eliminados 20. Na segunda seleção ficaram 300. E aí, Deus, agora vamos para as estratégias. Primeiro eu vou dar as armas que vocês vão usar. Uma corneta, uma moringa, e uma lamparina. Agora eu pergunto a vocês, como vocês vão para a guerra com essas armas? O que vocês vão fazer numa batalha com essas armas? É insano pensar que nós vamos batalhar com uma corneta, com uma moringa, com uma lamparina.
Como você pode derrotar o inimigo? Com esses instrumentos. Pois é. As guerras de Deus não são vencidas com armas atômicas. As guerras de Deus não são vencidas com armas construídas com armas de fogo ou com armas que nós costumamos ver normalmente. As batalhas de Deus são vencidas com oração. As batalhas que Deus nos coloca para lutarmos são vencidas com jejum. As batalhas que Deus nos coloca para vencê-las são vencidas com fidelidade ao Senhor. Não adianta querer vencer batalha com o inimigo de nossas almas sem usar esses instrumentos de guerra do céu. Oração, jejum, fidelidade a Deus, compromisso com Deus, compromisso de vida com Deus. E aí nós somos imbatíveis. Não tem quem nos destrua. Sabe por quê? Porque, segundo Jesus, tenha medo do homem que pode tirar sua alma, matar sua alma. Não tenha medo daquele que pode fazer mal ao seu corpo. Tenha medo daquele que pode matar a sua alma. É disso que nós precisamos ter medo. De perder a nossa alma. De que a nossa alma não vá para o lugar preparado por Deus para nós. Tenha medo daquele que pode matar, tirar a sua vida aqui humana, mas não tenha medo daquele que pode matar a sua alma, desculpe. Daquele que pode atrapalhar a sua ida para o céu. E aí a gente entende, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E qual é o mal? O inimigo das nossas almas. O inimigo de Deus. Nós não temos inimigos humanos. Homem e mulher nenhuma são nossos inimigos. Homens e mulheres podem até se levantar para querer fazer mal a nós. Esses homens e mulheres que se levantam muitas vezes para fazer mal a nós, esses homens e mulheres que muitas vezes vivem uma vida que nós condenamos para ir para o inferno, esses homens e mulheres precisam de homens e mulheres de Deus que deem a sua vida por eles, que os amem, fazendo mal a você e você os amando verdadeiramente e vivendo para que eles possam encontrar a glória de Deus, a graça de Deus, a salvação que está em Cristo Jesus. E essa é a orientação de Jesus Cristo. Ore pelos seus inimigos, abençoe os que vos perseguem. Ora, eu oro pelo meu inimigo, e certamente um dia ele vai se converter a Deus, e vai deixar de ser meu inimigo para ser meu irmão. Eu não preciso entrar em confronto com ele, em briga com ele. Eu preciso usar as armas que Deus coloca diante de mim para vencê-los. E eu vou vencer essa batalha orando, jejuando e entregando e sendo fiel ao Senhor. Tenha medo daquele que pode matar a sua alma. Corra, fuja. Se você não está preparado para lutar com ele, corra, fuja. E humanamente falando, nós nunca estamos preparados para lutar com ele. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus conosco. Nós precisamos da presença de Deus conosco constantemente. E essa presença de Deus conosco, só nós que podemos tê-la.
Só nós que podemos alcançá-la. Só nós que podemos viver essa graça. Deus não se ausenta de nós. Deus não sai de lado do nosso lado. Você pode ser o mais santo. Você pode ser o mais pecador. A palavra de Deus diz que se nós permanecermos infiéis, Deus permanece fiel. Se nós quisermos ir para a luta contra aquele que pode fazer mal contra nossas almas, olha, e nós não precisamos ir para a luta. O mal vem quando nós resolvemos servir a Deus. Ele vem para nos tirar do caminho. Nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Quando Isaías tem a visão de Deus, ele confessa o pecado dele. Mas não só confessa o pecado dele, mas confessa o pecado do mundo em que ele vive. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus toca com brasas nos lábios dele. Teus lábios estão purificados. Agora, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Naturalmente, diante daquela visão, daquele milagre de perdoar os seus pecados, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois bem, Deus, quando orienta Gedeão, dá um sonho aos midianitas, dizendo que Gedeão vem em nome do Senhor e vai destruir os midianitas. Deus já leva, já antecede, já mostra o que ele vai fazer para os midianitas. E os midianitas já ficam apreensivos. E Deus dá a estratégia a Gedeão. Nós vamos cercar o arraial. Deus diz: vocês cercarão o arraial. Tocaremos as trombetas e quebraremos as moringas. Agora, você imagina, de noite, do nada, você escuta o som de 300 cornetas. E imediatamente você escuta o som de 300 moringas quebrando. Do nada. Sem você estar esperando. O que é que acontece? Sai correndo. Meu Deus do céu, o mundo está se acabando, está caindo na minha cabeça. E eles começam então a correr de um lado para o outro, e a Bíblia diz que eles mesmos se mataram. Um puxou a espada e matou o outro, e assim os midianitas são derrotados por eles mesmos, sem que o povo de Israel use uma arma sequer. Saem vencedores. Como eu falei, as nossas armas não são as armas do mundo. Nós não precisamos ficar maquinando vinganças
Nós não precisamos comprar uma arma, tê-la guardada em casa, para se proteger. E aí eu me lembro do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assisti uma reportagem, uma época dessa aí, que o rapaz equipou a sua casa com segurança, computador, câmera, tudinho, da porta de entrada à porta da rua. E ele ficava monitorando do escritório. E os ladrões chegaram na casa dele e ele viu. E ele chamou a polícia. Acionou a polícia. A polícia foi. Mas foi para a casa do vizinho dele. E os ladrões roubaram e fugiram. E a polícia lá na casa dos vizinhos, querendo saber o que estava acontecendo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a tua vida, em vão, é inútil você ter uma arma. Se o Senhor não te guardar, se o Senhor não te proteger, você pode estar todo, colete à prova de bala, revólver, espingarda, canhão, fuzil, o que você tiver. Se o Senhor não te guardar, não adianta. A nossa segurança está em Deus. A segurança do povo de Deus está em Deus. Sem essa segurança nós não somos nada. Estamos completamente vulneráveis. Não só a nossa segurança, mas a nossa vida de um modo geral precisa estar nas mãos de Deus, porque sem estar nas mãos de Deus, nós não somos nada. Nós não temos nada. Nós precisamos tão somente da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. As nossas batalhas serão vencidas por nós mesmos, com a graça e com a misericórdia de Deus sobre nós. Quando você é chamado, não coloque a mão na cabeça desesperado. Vou chamar o pastor. Pode chamar o pastor. Mas Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade. E a autoridade que Deus deu a você é a mesma autoridade que Ele dá ao pastor. O pastor é um ministério na igreja. Não é o ministério da igreja, é um dos ministérios da igreja. E ele não é o Todo-Poderoso, onde toda a graça está sobre ele. O poder de Deus foi dado para a igreja. O Espírito Santo foi derramado para os discípulos, para os servos de Deus. A partir daquele momento que aconteceu o Pentecostes, dali por diante, o Espírito foi dado a todos e a todas. E continua sendo dado a todos e a todas. Deus nos dá autoridade, poder para vencer o mal. Deus nos dá autoridade para vencer as tentações que vêm sobre nós. Deus fortalece-nos e nos ajuda nessa nossa caminhada. Irmãos, os desafios não são fáceis. Não são fáceis porque o nosso inimigo, aquele que nos assola, aquele que vem roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, aquele que quer destruir a nossa alma, ele não brinca. Ele não brinca. Ele é feroz.
E Ele quer companhia para onde Ele vai, para onde Deus determinou que Ele fosse. Ele quer companhia. E Ele vai tentar nos seduzir da melhor maneira possível, da forma mais agradável do mundo. São batalhas que nós precisamos ficar atento, alerta e pedindo a Deus que nos dê sabedoria, discernimento para entender o momento e a hora de agirmos. O momento e a hora de deixar que Deus faça o que precisa ser feito. Deus não faz tudo sozinho. Deus não faz tudo sozinho. Nós somos cooperadores de Deus. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz aquilo que nós não sabemos fazer. Deus faz o que é de competência dele fazer. O que é nossa competência, a gente faz. Para eu estar vivo pregando aqui, eu preciso fazer hemodiálise. Se eu não fizer hemodiálise, a medicina diz que eu morro em pouco tempo. Eu tenho certeza absoluta que eu estou vivo não é porque eu faço hemodiálise. Eu estou vivo porque Deus me mantém vivo. Se eu deixar de fazer, eu posso morrer, eu morro. Mas se eu fizer, eu também morro. Porque eu já testemunhei pessoas morrendo fazendo hemodiálise. Fazendo hemodiálise e sai diretamente para a sala de emergência e ninguém sabe, ninguém mais tem notícia. Pessoa que acabou de fazer hemodiálise, saiu para voltar para casa, pressão sobe, pressão baixa, vai para o hospital e por lá fica, não volta mais. Eu sei disso. Estou convivendo há 6 anos fazendo, 3 vezes por semana. E tenho visto pessoas que saem da sala bonzinho, e aí? Passou mal, foi para o hospital e foi embora. Quer dizer, eu preciso para estar vivo, humanamente falando, mas eu estou vivo porque Deus me sustenta. Nós estamos vivos porque Deus nos sustenta. A graça de Deus é que faz com que a gente viva. A misericórdia do Senhor é que nos ajuda a vencer os desafios da vida. E nós precisamos estar firmes, fortes, ligados em Deus, percebendo o que Deus faz e o que Deus não faz, o que Deus quer que a gente faça e o que Deus não quer que a gente faça. O povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. De propósito? Porque quis fazer? Ou porque foi levado pelas circunstâncias da vida? O povo de Deus foi habitar, morar, num povo que tinha costumes e religiões diferentes. Aonde o povo de Deus foi morar, a terra que Deus deu ao povo de Deus, havia moradores que adoravam tudo quanto era Deus. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo outro. A cultura onde o povo de Deus foi inserido era uma cultura pecaminosa, uma cultura que afastava o povo de Deus. O mundo em que nós vivemos é um mundo onde nos afasta de Deus, onde respira a incredulidade, onde respira a idolatria. O mundo onde nós vivemos não nos convida a buscar a Deus,
não nos motiva a buscar a Deus. Aonde quer que a gente esteja, o convite é para deixar de lado a graça e a fé. Deixar de lado o amor de Deus. Aonde nós estivermos. É uma guerra, porque o inimigo vem assolar, vem querendo roubar, tirar, matar aquilo que Deus plantou no nosso coração. E aí nós precisamos estar conscientes de que nós somos responsáveis por nós mesmos diante de Deus. A gente precisa da oração da igreja, mas a responsabilidade de viver com fidelidade, com amor, com graça é nossa. Deus nos dá essa responsabilidade. Ele diz: vai, porque eu estou contigo. Vai, porque eu sou teu Deus. Vai, porque você é vencedor, porque eu estou com você. Eu cerco você por todos os lados. Estou em cima, estou embaixo, estou do lado, estou na frente, estou atrás. Eu estou com você todos os dias. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Clama a mim e eu vou responder. Clama a mim e eu vou te fortalecer. Clama a mim e eu vou te ajudar. Jeremias diz que Deus está fazendo um povo, um novo povo. O povo de Israel fracassou no seu chamado de povo de Israel. Deus levantou a igreja, é o novo povo de Deus. E a esperança de Deus, se eu posso dizer assim, é que esse povo cumpra os propósitos de Deus no mundo. E qual é o propósito de Deus? Ele disse para Abraão: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. É esse o nosso papel, abençoar todas as famílias da terra, abençoar todos aqueles que estão do nosso lado, que passam por nós, que estão caminhando nesta vida. Jesus olha e diz: está vendo? São como ovelhas sem pastores. A igreja é pastor desse mundo. É nós que ministramos a graça nesse mundo que não conhece Jesus Cristo, que não conhece a Deus. A graça de Deus vem ao mundo através de nós, passa por nós, porque nós conhecemos a palavra. A palavra está aqui. É nós que conhecemos, é nós que estudamos, é nós que lemos. Deus fala diretamente com a gente. Não fala com o mundo, por quê? Porque o mundo não quer saber da palavra. O mundo não se interessa pela palavra. O mundo não se interessa por Deus. Nós nos interessamos e nós sabemos que a nossa missão é fazer discípulos, pregar a toda criatura e deixar o Espírito Santo de Deus agir no mundo. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a transformar este mundo. Nós não, quem vai transformar é Deus. Nós somos chamados a pregar esse mundo, dizer que Deus transforma e que você precisa aceitar Jesus Cristo para ser transformado e, consequentemente, transformar o mundo. E Deus quer tão somente homens e mulheres que tenham a disponibilidade de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero e preciso ser um instrumento para a salvação de muitos. Assim como Deus foi com Gedeão.
vai, liberta o povo, eu sou contigo. Ele diz para nós, vai, igreja, eu sou contigo, liberta o povo, leva o povo a encontrar a libertação que vem do céu. Deus está conosco, como a gente já falou. Mesmo que nós nos mantenhamos infiéis, Deus é fiel. Porém, nós precisamos mudar essa realidade e deixarmos a infidelidade de lado e passarmos a ser verdadeiramente fiéis a Deus em todas as coisas, em todas as atividades da nossa vida. O mundo é o nosso maior desafio. É no mundo que a gente precisa crescer e florescer. Eu vejo a igreja como um posto de gasolina. Eu chego com o carro no posto de gasolina, paro, abasteço e vou embora. A igreja é esse posto onde eu paro, me abasteço e sigo minha vida no mundo onde eu vivo. Pedindo a Deus que me abençoe a ser, em todo canto, em todo lugar que eu esteja, uma testemunha fiel do seu evangelho. Uma coisa eu tenho certeza: o Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que nos enviou a pregar ao mundo a sua palavra, a ser solidários neste mundo com aqueles que precisam de solidariedade. O Espírito de Deus está sobre nós e Deus conta com a gente, porque Deus sabe que nós somos capazes. Na nossa fraqueza, Deus vem e nos fortalece. Nós só precisamos dizer: eis-me aqui. O resto Deus faz. O resto Deus faz. Você não precisa fazer tudo. Você precisa simplesmente usar seus dons e talentos e colocá-los diante de Deus, para que Deus faça de você um instrumento de salvação, de cura e de libertação. Deus quer que você seja esse servo, essa serva, que tem coragem de dizer: não posso ficar calado diante das coisas que eu vi e ouvi. Pode vir o que vier, mas eu sou um testemunha fiel do Evangelho do Senhor. Amém? Senhor, que tua graça e tua misericórdia esteja sempre diante de nós. Que tu nos ajude, Pai, a entender que tu tens nos chamado para sermos missionários neste mundo difícil, complicado, incrédulo, mas é nesse mundo que tu queres que a gente seja sal, seja luz, para que o teu nome, para que a tua glória seja vista em toda a terra, em todo lugar, para que não se precise mais pregar, porque todos conhecerão. Sim, nos abençoe e nos fortalece. Ajuda, Senhor, na nossa fraqueza e faz de nós um instrumento da tua paz. Em nome de Jesus.